Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Neuraci, mas como sempre você pode me chamar de Neura. E hoje, enfim, vamos falar do filme Missão Madrinha de Casamento, porque esse filme ele é perfeito pro canal, porque ele é engraçado, depressivo e ainda tem uma liçãozinha no final. Missão Madrinha de Casamento é um filme de 2011, ele é especial por várias maneiras diferentes, eu amo muito, muito esse filme, mas ele teve vários problemas de divulgação para variar, né? Esse filme, ele foi produzido por um cara chamado Judd Apatow. Ele é extremamente famoso como produtor, diretor e roteirista de filmes de comédia. E ele, junto com o diretor, o Paul Feig, eles fazem parte de uma panelinha. Essa panelinha de comediantes que todos vieram de um passado de improvisação, eles fizeram muito teatro de improvisação. Todo mundo meio que se conhece de muito tempo atrás, um estudou com a faculdade do outro conhece... É bem panelinha de comédia, assim. Quais são os filmes mais conhecidos que o Judd Apatow produziu? Virgem de 40 anos, Ligeiramente Grávidos, O Âncora, Quase Irmãos. E o que esses filmes têm em comum? Todos eles tratam sobre a imaturidade masculina. E isso é bem comum nos filmes dele. São vários comediantes e todos eles são bem imaturos e lidam com as consequências da imaturidade. Um dia, a Kristen Wiig, que é a roteirista desse filme, participou de uma coisa com o Judd Apatow e ele falou: você não quer fazer um roteiro de um filme pra mim? Você pode escolher o que você quiser. E a partir disso, ela chamou uma amiga, que também é roteirista, e eles ficaram 4 anos e meio criando esse roteiro pra ele acontecer. E tinha um grande embate entre eles. Por quê? Judd Apatow está acostumado com comédia de besterol de masculina de menininhos infantis. Vai ter muita piada de peito, vai ter muita piada de videogame, de carros. Eu tô sendo bem estereotipada, desculpa, gente. Ele gira muito em torno desse universo masculino. A Kristen Wiig queria fazer uma comédia onde o humor feminino fosse elevado. Só que ela não sabia muito bem como escrever um roteiro de filme, porque é o primeiro roteiro dela. Então existia uma... Eu queria muito saber como isso aconteceu, porque era meio que uma batalha entre os três, porque o produtor tinha que ajudar elas com o roteiro, para parecer um roteiro de cinema, porque elas nunca tinham feito isso, mas ao mesmo tempo ele tinha várias ideias que ele queria introduzir no filme que elas não queriam, porque não seria a visão da ideia que elas queriam passar. Então esse filme é meio que um meio termo, assim. É uma história muito foda, é uma história muito incrível, é muito engraçada, é muito caótica, e teve algumas cenas que só estão lá porque o produtor quis, em associação com o diretor, e todo mundo é brother. Só que um problema foi que eles não sabiam como vender esse filme. Então eles começaram a criar comparações. Ah, porque Missão Madrinha de Casamento é a versão feminina do Se Beber Não Case, o que não é, nem perto. Ah, Missão Madrinha de Casamento é tipo Âncora, só que de mulher, porque o Âncora é um monte de humorista também, fazendo um monte de improvisação. Não era. A primeira semana que o filme foi lançado, ele não fez sucesso, por causa dessa venda que era tipo, ah, você quer ver essas mulheres fazendo um monte de piada de peido e de arroto? Ninguém se importou com isso, tipo, ninguém queria assistir. O que aconteceu? As pessoas que foram assistir começaram a falar para outras pessoas que não era nada disso, não tinha nada a ver com isso. Não era o Virgem de 40 anos para mulheres. O filme foi gradativamente ganhando mais pessoas assistindo no decorrer das semanas, o que não é normal de acontecer. Normalmente a primeira semana é onde muita coisa acontece e vai baixando. O deles não, foi subindo. Esse filme, ele se tornou o filme mais rentável da história desse produtor, o Judd Apatow. E foi o único filme até aquele momento que ele deixou as mulheres fazerem o que elas queriam. O que é fascinante. Então ninguém estava esperando que esse filme fizesse muito dinheiro ou muito sucesso, ou que fosse virar um clássico. Ninguém esperava nada. Na verdade, o que ele esperava? Fazer um filme de 30 milhões de dólares que fizesse 60 milhões de dólares e top. Dobrou a meta. Tá ótimo. É uma história que ela, ao mesmo tempo que ela ressoa com nós mulheres de mais de 30 anos, inclusive, quando eu assisti primeira vez eu tinha uns 20 e poucos, né, porque ele é de 2011, e eu gostei. Daí eu assisti de novo com mais de 30, eu gostei muito mais. Agora eu assisti dessa vez, eu fiquei tipo 5 vezes, falei, cara, que legal, que legal, que legal, que legal. Então ele não é só um filme de comédia. O outro fator interessante é que o Judd Apatow, ele vai trabalhar muito, como eu falei, comediantes de improviso. Então esses filmes, normalmente eles deixam os atores que são comediantes fazendo piadas por horas. Eles falam, esse é a piada inicial, continue essa conversa. É normal eles gravarem o dobro de conteúdo que vai pro filme. Tem, se eu não me engano, o Âncora, ou a sequência do Âncora, que eles fizeram uma segunda versão do filme com piadas completamente novas, só porque eles tinham o material. Isso faz uma diferença tão grande, porque todas as atrizes que estão participando desse filme, elas são todas muito amigas. E você vê elas elevando a piada uma da outra, sensacional.
Tem várias outras coisas que eu quero falar também, mas a gente vai falando mais sobre isso quando eu for falar sobre o filme. Mas antes de eu começar do filme, a hora que eu lembrei, eu tenho que dar um aviso importante pra vocês, já que o vídeo que eu lancei antes de ontem, eu tô gravando, o vídeo que eu lancei antes de ontem teve bem poucas visualizações. Agora no canal nós vamos ter uma vitrine de fornecedores do canal. E isso existe porque vários de vocês são profissionais qualificados, fodas, que sempre vêm falar comigo, me oferecendo um serviço de edição, serviço de design gráfico, e eu sempre fico mal, porque eu queria poder contratar todo mundo, primeiramente, e segundamente, porque eu queria que vocês fizessem dinheiro, sabe? Então, nós somos em 82 mil, quase 82 mil. Quando eu gravei, tava com 81. Talvez amanhã já feche 82 mil pessoas. Por que a gente não troca serviço entre nós mesmos e faz uma grande maçonaria do Neuraverso? Hã? Esse é o rolê. Em todos os vídeos a partir de hoje, na descrição vão ter 2 links. Um link para você se cadastrar. Então, se você é psicólogo, arquiteto, designer, editor, motion, artesão, faz crochê, trabalha com 3D, vai lá, faz seu cadastro vai aparecer numa vitrine, que é o segundo link. Nessa vitrine, se você está procurando um profissional criativo, um profissional competente, você pode acessar e contratar alguém do canal. Olha que legal. Nada disso vai ter custo, tá? Eu não vou receber nada por isso. Eu só quero mesmo fomentar a economia do canal. Eu quero que seja uma comunidade ativa e verdadeira. E vai me fazer muito feliz saber que vocês estão se comunicando entre si, sabe? Trocando serviços. E essa é a versão de teste. Vamos ver o que acontece. Se der boa, a gente continua. Se der mais ou menos boa, a gente modifica e continua. Mas é isso. Agora nós temos uma rede de fornecedores para atender as necessidades daqueles que precisam de um fornecedor. É isso. Voltamos ao filme! O filme começa com a nossa protagonista, que se chama Annie. Ela é vivida pela Kristen Wiig. Eu amo ela muito. Eu acho ela, tipo, referência do que é comédia pra mim. Tipo, muito do que eu faço é referência do que ela faz nas coisas que ela já participou. Eu amo ela. E o filme já começa com ela transando errado. Ela tá com um cara, que o nome dele é Ted. Ele é vivido pelo John Hamm. E ele não presta. Ele não presta e ele não finge prestar em momento nenhum. E você consegue ver que o sexo dos dois não é bom. Porque ele só pensa nele. Mas como ele é o que ela tem, ela continua assim. Eles terminam de se pegar. Ela acorda mais cedo pra poder parecer bonita. Pra quando ele acordar, ele chega abraçando ela, dá um beijo nela, dá um puta de um beijo nela pra falar que eles nunca vão ter nada sério, né? Que agora ele tá numa vida muito complicada, que ele tem muita coisa pra pensar, e ela finge que pra ela tá tudo bem. Ela fala, claro, eu também não, a gente só gosta de sair às vezes, tá tudo bem. Ele dá mais um beijão nela e fala, eu queria muito falar que eu quero que você vá embora sem parecer um babaca. Você vai? Ele é meio cuzão. E ela sai meio humilhada, assim, né? E ela tenta sair do condomínio fechado e o portão não abre. Ela tenta pular o portão e nessa hora alguém chega e abre o portão e ela tá em cima. Porque o que esse filme vai ser? Ele vai ser incrivelmente bobo. Vai ter muita piada boba, que eu amo. Logo depois disso, a gente vê ela no parque com a melhor amiga dela, que é vivida pela Maya Rudolph, que sou eu. Porque algumas pessoas falam que eu sou parecida com ela, mas a gente só é mestiça. Ela é mestiça, sou mestiça, a gente tem a mesma configuração, a gente não é parecido. E as duas estão fazendo exercício físico no parque, copiando os exercícios de um personal trainer, que é vivido pelo Latrell. E elas fazem isso sempre, tanto que ele sabe o nome delas. E elas ficam fingindo que estão atrás de uma árvore, assim, e continuam fazendo exercícios, e elas acabam correndo porque ele persegue elas, falando que elas não podem fazer os exercícios que ele cria de graça. E elas juntas vão tomar café. Elas são melhores amigas desde muito pequenas. E a Annie conta para a Lilian que ela acabou saindo com o Ted de novo, e a Lilian canta real pra nós. Ela fala assim, por que você sai com esse cara? Todas as vezes que você sai com ele, você volta se sentindo um lixo. Inclusive, eu acho que você só sai com ele porque você se acha um lixo e acha que é isso que você merece. Parece que você faz isso por querer. E esse vai ser o problema da Annie. Ela vai estar numa grande, grande poça de vitimismo. Sem motivo? Não. A vida não foi fácil pra ela. A vida deu um chute na bunda dela, assim, forte, uns pescotapas, assim. Elas saem do café e no caminho elas passam por uma confeitaria fechada. Essa confeitaria era da Annie. Ela abriu a confeitaria que não deu certo e fechou. E as duas meio que se abraçam e a gente consegue ver a dor no olhar dela, sabe? Porque era meio que o sonho dela. Ela chega em casa, ela mora com 2 irmãos. Esses 2 irmãos são humoristas. Um deles é o Rebel Wilson. E o outro também, eu não lembro o nome dele, mas ele é bem famoso no Reino Unido. E os 2 eram colegas de quarto quando gravaram esse filme, o que é engraçado. E os 2, eles nunca foram apresentados à casinha para eles poderem sair da casinha. Eles estão muito, muito avante da noção e da realidade, que é engraçadíssimo. Ela chega e a Rebel Wilson fala, você acredita que eu saí na rua e um cara me ofereceu uma tatuagem de graça? E ela mostra uma tatuagem enorme, toda infeccionada, que vai até a nuca, assim. E o outro irmão pede pra ela o cheque do aluguel
E ela não tem o cheque do aluguel. Por quê? Porque ela trabalha numa joalheria que não paga bem ela. Eu acho que talvez já por comissão. E ela está tão rescindida com o que a vida fez com ela que isso acaba sendo despejado em palavras de passivo-agressividade. Ela vai atender um casal na joalheria e ela olha e fala: ai, vocês dois são tão apaixonados, né? Isso não vai durar. Porque tudo sempre acaba. Tudo acaba. Você acha que você sabe tudo sobre ele, você não sabe nada sobre ele. No final, vocês vão estar casados e vocês nem vão se conhecer. Nada dura pra sempre. O que não é bom de fazer quando você tá vendendo aliança. O chefe dela tá bravo e fala que ela só tá aí. Quem conseguiu o emprego foi a mãe dela. E só por isso ela ainda tá empregada, que senão ela já estaria demitida. A confeitaria dela faliu. Ela trabalha num lugar que ela odeia praticamente favor. Ela mora com 2 irmãos bem problemáticos. Ela não vai morar sozinha porque ela mal tem dinheiro pra pagar o aluguel do que ela tá. Ela tá bem fodida na vida. À noite ela leva um vinho e vai visitar a melhor amiga, a Lilian. E a Lilian chega falando: olha a pipoca que eu recebi, e mostra o anel de noivado. E ela fala: o que é isso? Ela fala: ele me pediu em casamento, ele tava estranho comigo por causa disso. E você vê na cara dela uma sincera sinceridade. Ela tá feliz com a amiga. Mas, ao mesmo tempo, ela está se sentindo o pior lixo do universo. Eu acho que muitos de vocês, não sei os homens, mas nós mulheres, a gente vai entender esse sentimento. Porque a ideia é de, tipo, pelo menos eu tenho minha melhor amiga que tá fudida comigo. Mas agora minha melhor amiga não tá mais fudida comigo. Ela vai casar com um cara que ganha bem. E agora eu vou estar fudida sozinha. Eu estou muito feliz pela minha amiga. Eu quero que ela seja feliz e eu vou fazer o possível pro casamento dela ser feliz. Porém, porra, minha vida que bosta que é. Eu tô parada em lugar nenhum. E tá todo mundo indo pra frente. E agora nem a única pessoa que parecia comigo, agora ela também tá indo pra frente. Então você vê essa dualidade acontecendo no olhar dela. A Lilian fala que ela vai ser a dama de honra principal e ela aceita, obviamente. E quando ela vai ligar pro noivo pra contar que agora a melhor amiga dela sabe, você vê o rosto dela indo perdido assim, falando: puta que pariu. O que eu tô fazendo da minha vida, sabe? Corta para o dia do noivado. Ela vai buscar a mãe dela pro noivado. A mãe dela não vai no noivado porque ela tem uma reunião com os alcoólicos anônimos. Só que ela nunca bebeu. E ela fala: mãe, por que você tá indo nessa reunião se você nunca bebeu? E a resposta dela é: eu só não sou alcoólatra porque eu nunca bebi. Se eu tivesse bebido na minha vida, eu com certeza seria alcoólatra. E por isso ela vai no AA. Em um universo paralelo onde ela começou a beber, ela seria uma alcoólatra. Ela encontrou meio que comunidade nos Alcoólicos Anônimos, sabe? É incrível. E o que faz a Anne ter que ir nesse noivado sozinha, né? Ela descobre que o noivado vai ser uma puta de uma casona. Ela chega com o carro todo fudido dela. Entendo muito a dor do carro fudido. Ela encontra a melhor amiga, eles se abraçam. A gente começa a conhecer as outras damas de honra, que são personagens maravilhosos. Como eu falei algumas vezes, todas são comediantes e pelo que parece, elas, tipo, foram dadas a ideia de, tipo, você é uma mãe de 3 meninos, faz o que você quiser. Então, parece o filme todo que elas estão tentando fazer com que a outra pessoa que está atuando com elas comece a rir. A primeira pessoa que a gente conhece é uma loira, ela é casada, ela tem 3 filhos adolescentes e ela é a prima da Lilian. E o que ela fala? Ela fala que tá sendo um inferno morar com 3 adolescentes meninos, que ela não aguenta mais encontrar resquícios de DNA deles pela casa toda, e que esses dias ela encontrou um lençol que ela conseguiu quebrar ele no meio. E ela fala: eu quebrei no meio. É isso que é você viver com 3 meninos adolescentes. E a piada é boa, gente. A piada é muito boa. A segunda é uma menina que ela é mais santinha, assim. Ela é mais inocente, ela é mais puritana e talvez ela seja religiosa. E ela leva muito a sério isso de casamento e tal, de você arranjar um marido. E conta que os dois tiveram a lua de mel deles na Disney. E tem uma outra piada que acontece no noivado que ela é maravilhosa. Que pelo decorrer do noivado, homens aleatórios vão aparecer do lado da Anne e eles vão falar: esse é seu marido. E daí é um senhor de 90 anos. E ela fica desconfortável porque ela veio sozinha e ela não tem o marido. E essa dama de honra mais inocente, ela deixa bem enfatizado que ela acha estranho ela não ter marido. A próxima é a Megan. A Megan é vivida pela Melissa McCartney. Foi um dos primeiros papéis grandes dela. Ela tá fabulosa, perfeito. Tanto que ela foi indicada a um Oscar. Você sabia? Missão Uma Trilha de Casamento tem indicações ao Oscar. E a Melissa McCarthy foi uma dessas, porque ela é realmente muito perfeita. A Megan, ela é irmã do noivo. E a primeira conversa que eles têm, a Anne pergunta: como é que você tá? Tudo bem? Ela fala: eu tô ótima. Você acredita que eu tenho vários pinos no meu joelho? Daí ela começa a agachar e fala: pra alguém que tem tanto pino no joelho, eu tô maravilhosa. Sabe como eu fiz os pinos no joelho? Eu caí de um navio, caí no mar. Quando eu tava no fundo do mar, um golfinho falou comigo, dizendo: eu vou te salvar. Em inglês. E o golfinho salvou ela do oceano. É esse o nível de improvisação que elas fazem. É muito bom. E por último, nós temos a Ellen. A Ellen vai ser a nossa antagonista. E a comédia, ela tem vários fatores. Eu tive uma fase meio nerd da comédia. Zero surpresas, né? Mas
você vê todas as pessoas, como elas estão vestidas, e daí fala, você tem que conhecer a Ellen. E quando a Ellen, olha, ela tá com um vestido que vai até o chão, e ele tem uma cauda, e ela vira, e quando ela anda com aquela cauda enorme, você vê que ela tá tentando ser a pessoa mais chamativa do lugar. Eu não sei explicar porque eu amo tanto essa cena, porque ela anda com uma destreza e o vestido é surreal de desproporcional ao evento, sabe? A Ellen é esposa do chefe, do noivo, da Lilian. E ela é tudo que a Anne não é. Elas se conversam, elas têm meio que uma coisa meio de educação, assim. E na hora do discurso de noivado, primeiro a Anne faz um discurso super bonitinho, falando que ela tá muito feliz de estar aqui. Só que a Ellen, ela não admite ficar em segundo lugar. Então, ela pega o microfone e fala que a Lilian é verdadeiramente a melhor amiga dela. Daí você vê no olhar da Anne que ela fica queimada, ela sobe e fala outro discurso, falando, porque eu te conheci a vida inteira. E daí ela volta, e as duas ficam discutindo, e tem uma hora que ela não entrega o microfone pra Ellen. E a Ellen aparece com o microfone dela, sem fio. E as duas tentam ser uma mais amorosa com a melhor amiga que a outra, o que acaba nas duas cantando uma música. É muito bom, gente. Eu vou falar isso muitas vezes, que esse filme é realmente muito engraçado. E isso é uma coisa muito foda nesse filme, que me traz muita alegria, muita esperança. E vocês vão pensar comigo outros filmes que tenham isso também, porque existem outros filmes, mas não é tão comum. Esse é um filme que não é centrado na experiência de relacionamentos homem e mulher. Mas o diferencial está que eles acontecem. A Lilian é apaixonada pelo marido. Ela tá muito feliz em se casar. Ela ama o marido e o casamento é um momento muito especial para ela. A Anne vai ter relacionamentos no filme, mas isso não é a coisa mais importante. O filme todo vai tratar amor, vai ter romance, mas a coisa mais importante é o relacionamento entre amigas. E ele não faz isso de uma maneira velada, que você fala, ai, que chatice. Não. Elas só realmente se gostam como amigas. E elas são várias mulheres interagindo entre elas que têm mais para falar do que os seus namorados, os seus maridos, os seus homens. E é muito refrescante ver um filme onde o romance existe. O amor é importante, elas querem se casar, que é uma coisa tradicionalmente da família, né? Casar de branco numa cerimônia bonita. Mas isso não tira a importância das amigas. E como elas são igualmente importantes para o relacionamento de uma mulher. Dificilmente, quando elas conversam, elas estão falando de macho, porque elas têm outras coisas para falar. E isso é foda. É top. A Anne sai transtornada do noivado. Ela começa a imitar a Ellen e ela começa a dirigir que nem uma maluca na rua, assim, de um lado pro outro, até que a polícia para ela. A polícia é vivida pelo Capitão Roger, que é um ator que eu gosto muito, muito dele. E ele vai ser o outro interesse romântico da Anne. Ele chega super sério falando que ele parou ela porque ela tava dirigindo que nem uma maluca e porque a luz de freio estava apagada. A luz de freio, ela é uma metáfora importante nesse filme. Daí ele tira ela do carro, ela tem que andar em linha reta pra dizer que não tá bêbada. Os dois acabam conversando e ele pega o documento do carro com a CNH dela e fala, ah, você mora aqui, eu moro do lado. E daí eles começam a conversar e ela conta pra ele que ela tinha uma confeitaria e ele lembra que ele ia na confeitaria o tempo todo porque ele amava os bolos que ela fazia. E daí ela conta que a confeitaria faliu e o namorado dela terminou com ela porque a confeitaria faliu. Não tá fácil a vida dela. E daí o policial, que é um amorzinho, ele é um fofinho, ele fica com dó dela. E fala, tá, eu não vou te dar esse ticket, mas eu preciso que amanhã você vá consertar essa luz de freio. Ela fala, claro, seu policial, tudo bem. Daí fala, ó, eu vou te dar o contato de um mecânico que vai fazer um preço justo pra você. E se você falar o meu nome, você consegue um desconto. E ela fica super grata, super feliz, super tipo, ai, obrigada. E daí dá o telefone dele atrás também. Fala, caso você queira falar comigo, tá aqui meu telefone. E ela vai embora e esquece do rolê. Eles, já dá pra ver no lugar dele que ele achou ela muito legal, sabe? Ela chega em casa, depois de conversar com o policial que gostava da confeitaria dela, conhecer a nova amiga da melhor amiga dela, que tem tudo que ela não tem. E é uma cena tão bonita e tão comunicativa, e eles não falam uma palavra. Ela chega em casa, ela faz um único cupcake, ela decora o cupcake maravilhosamente, e você vê a cara dela de felicidade enquanto ela decora esse cupcake. O cupcake vira uma flor linda. Deve ser horrível, né? Porque eu confio na confeitaria americana. Daí ela olha pro cupcake, e daí você vê o olhar dela, tipo, se desfazer, assim. Ela tava tão feliz fazendo, mas ela lembra da realidade dela, que ela não tem confeitaria, que ela não tem dinheiro, que ela mal tem onde morar, e dela come o cupcake, e é foda, cara, é uma cena foda, é uma cena que fala sem falar nada. Cinema! Isso é cinema! No outro dia, a Ellen e a Anne vão juntas jogar tênis, porque é uma coisa que a Lilian pediu, e elas fazem por amor à Lilian. E elas têm uma grande competição passivo-agressiva, que vira uma grande competição agressiva,
Quando eles vão jogar tênis, as duas faziam o possível pra se atacar com a bola. Você vê sofrimento, você vê as duas se espancando. E no final, ainda, a Ellen perde o jogo, que deixa ela muito brava mesmo. O próximo evento é o primeiro almoço coletivo entre as damas de honra e a noiva. E quem escolhe o lugar é a Anne. Ela vai levar todo mundo numa churrascaria brasileira, que é uma portinha assim. E eu não consegui encontrar informações o bastante. Porque se isso for uma piada proposital, é genial. Genial. Porque a placa tá escrito churrasqui. Tipo, churrasque, que é mais ou menos como o americano pronuncia churrasco. Tá escrito bem errado. E quando elas chegam, quem recepciona elas fala em espanhol. Vai acontecer uma série de coisas depois desse evento na churrascaria, que se propositalmente eles fizeram o nome errado e propositalmente colocaram as pessoas para falar espanhol, faz todo sentido. Porque daí o lugar não é confiável. Se você soubesse um pouco de brasileiro, você ia saber que o nome estava errado, que as pessoas estavam falando com você em espanhol. Mas como ninguém é, elas acabam pagando as consequências. Ou é apenas o analfabetismo geográfico dos americanos. As duas opções são possíveis e as duas opções são válidas. Mas se eles fizerem isso por querer, genial. Elas comem, todo mundo come horrores de churrasco, menos a Ellen, que tá com nojo. Elas conversam sobre esse pedido de solteiro, o tema do chá de panela, e ela conta pra todo mundo, a Anne, que o sonho da Lilian é ir pra Paris, então a gente podia fazer um chá de panela com a temática Paris e tal, e a Ellen tá o tempo todo na cabeça dela tentando tirar o poder dela como chefe das damas de honra, né? Porque tem a Maid of Honor, que é o que a Anne é, e tem as Bridesmaids, que são as secundárias, tem uma hierarquia disso nos casamentos americanos. Depois disso, elas vão provar vestido de festa num lugar super caro, que precisava marcar horário e a Anne não marcou. Mas elas conseguem entrar porque a Ellen tem contatos. Elas começam a ver os vestidos e a Anne ficou horrorizada, porque ela tá falida e fodida e um vestido custa $800. E ela tá tentando convencer as outras damas a comprarem o mais barato de todos os vestidos. Só que a Ellen, não, né? A Ellen quer que todo mundo gaste pelo menos $800 no seu próprio vestido. Então já tem essa primeira discussão entre que vestido comprar, enquanto a Anne tá tipo, gente, vamos escolher esse vestidinho aqui. A Ellen tá falando que ela é melhor amiga de uma estilista famosa, então o vestido vai ser feito por uma estilista parisiense em Paris. Então é sempre, a competição é completamente injusta. A Anne, ela começa no 0, ela vai pro -2, pro -4, pro -6, e a Ellen continua sendo perfeitamente 10 o filme todo. Todas colocam seu vestido de madrinha preferido, e você vê que todas elas começam a passar mal. E aquilo ali, gente, é comédia. Porque todas elas tiveram uma intoxicação alimentar, e cada uma vai atuar essa intoxicação de um jeito diferente. Então elas começam a suar frio, a Melissa McCarthy começa a ficar inteira vermelha, começa a rotar, começa a dar ânsia. A outra é de outro jeito. E todas elas começam a passar mal e todos os orifícios que tem como expelir resíduos, eles vão expelir. E elas começam a procurar banheiro, uma vai pra pia, menos a Anne, porque se ela passar mal também, vai ser culpa dela, porque todo mundo foi comendo na churrascaria e passou mal com intoxicação. É por isso que seria engraçado a churrascaria ser claramente suspeita pra alguém que é brasileiro. E daí, a Anne, ela tá suando frio, a maquiagem dela tá escorrendo, ela tá tremendo, ela tá com tontura, mas ela não quer dar o braço a torcer pra ela, então você vê ela, tipo, morrendo, quase desmaiando, e a cena é tão boa, ela é tão engraçada. É por isso que eu não gosto tanto de falar de comédia, porque as minhas reviews estão falando, e essa cena, ela é muito engraçada, fica meio repetitivo, né? Mas daí a Lilian coloca o vestido de noiva, começa a passar mal, todos os banheiros são ocupados, ela tenta atravessar a rua pra ir no banheiro, e ela acaba fazendo o número 2 do vestido de noiva no meio da rua, enquanto todos os carros param pra ela não morrer atropelada. Épico. Comédia. Cinema. Sensacional. Próxima cena é a Anne indo num encontro arranjado, porque aquela dama de honra, que ela é mais puritana, ela arranjou um par pra ela. Ela chega na casa toda arrumada, toda bonitinha, e fica junto com o filho do pretendente, esperando ele terminar de se arrumar. E eles ficam. Aquela criança faz um monte de piadas. E daí ela sobe pra ver o que tá acontecendo, e é o pretendente dela falando com a ex-esposa dele, dizendo que ele não quer ir pra esse encontro, ele quer voltar pra ela, porque nem bonita ela é. Então ela sai sem um fiapo de autoestima e vai direto com o Ted, que sempre aceita como é ela. E lá ela se sente mal de maneiras diferentes, porque ela chama ele pra ir pro casamento e ele fala que não vai, porque ia ser desconfortável pra ela explicar pra todo mundo que os dois são amigos coloridos. O relacionamento deles é isso, é amizade foda e é isso, só. Ele fala isso e manda ela embora. Então, se ela tinha alguma autoestima no começo dessa noite, ela acaba sem nenhuma.
Zero. Ela vai numa mercearia de comprar, tipo Gatorade, já que ela desidratou dias atrás, e encontra o policial. E eles têm um momento super bonitinho, os dois têm uma química boa, ele é todo fofinho, eu gosto dele. Isso é claro que eu gosto dele. A única coisa chata dele é que ele tem uma obsessão em querer que a Anne volte a cozinhar e abrir uma confeitaria. Então tudo acaba nisso. Ele falando, você tem que abrir a confeitaria, tem que abrir a confeitaria. E ela fala, não é mais minha pira, não tá dando, não é o que eu quero fazer. Então por todo o filme ele vai fazer isso. Não gosto. Não gosto que mandem em mim. Mas ao mesmo tempo ela precisa de algum empurrão pra seguir com a vida dela, né? Mas enfim, esse é o único defeito dele no filme. Se esse for o único defeito de um homem na vida real, não será um defeito pra mim. E no outro dia, ela está mandando um e-mail para as outras damas de honra falando que a despedida de solteiro vai ser numa casa no lago, onde as duas cresceram juntas porque ela não tem dinheiro. Só que as outras damas de honra querem ir para Vegas. E ela tá tentando convencer todo mundo a não ir para Vegas porque ela não tem dinheiro. Mas ninguém aceita e no final ela tem que pegar o dinheiro que ela não tem e ir para Vegas. Ah, e fora que ela tem medo de voar de avião, duplamente. Então mostra todas elas andando em câmera lenta, todas bonitas assim, entrando no avião. Menos a Anne, que tá com cara de apavorada porque ela tá gastando dinheiro que ela não tem e ela tá com medo do avião cair. Ela é a única que tá na classe econômica. Todo o resto tá voando de primeira classe, porque ela não tem dinheiro. E essa cena é só pra colocar os atores em pares e deixar eles improvisar juntos. Só isso. A Anne fica do lado de uma passageira aleatória, que é a outra roteirista do filme. As duas são amigas. E a primeira coisa que ela fala é: nossa, eu sonhei com você. As duas não se conhecem. Sonhei com você. Sonhei que você estava do meu lado e o avião caiu. Caiu e todos nós morremos. Eu lembro claramente do seu rosto. Ela fica apavorada. E a Ellen dá pra ela ansiolítico. E não se dando por vencida, ela ainda dá um copo de uísque pra ela terminar de entornar o ansiolítico. Então ela fica doida. Ela fica erradíssima. A Megan, eles colocam ela junto com o marido dela na vida real. Ele é o marido da Melissa McCartney. E ela invoca que ele é um policial disfarçado. E ela passa por todo o período no avião falando que ele é um policial disfarçado e no final ela dá em cima dele. Bem bom. Você vê no final do momento dos dois que ele tá assim, ó. Porque ele tá com vontade de rir da piada, mas ele não pode. Mas o que eu mais gosto é quando junta a loira, mãe de 3 filhos, e a puritana, porque as duas começam a trocar figurinhas. E ela fala que ela só teve o marido dela como parceiro sexual e que ele só aceita transar se for no quarto deles, no escuro, debaixo da coberta, mas antes os dois têm que tomar banho separadamente para daí começar o ato. E normalmente eles passam tanto tempo se limpando que o marido desiste de transar porque ele fica cansado e ela fala, mas eu nunca fiquei cansada. Eu nunca fiquei cansada. Eu não sou a pessoa cansada. Só ele fica cansado. Ela fica muito frustrada. A Anne fica muito, muito, muito doida. Ela começa a causar encrenca em todo mundo até o momento que ela olha para a janela e ela tem uma alucinação. E ela invade a parte das aeromoças, das comissárias de bordo, e fala para todo mundo, atenção, tem uma mulher com roupa... Atenção, tem uma mulher com roupas vitorianas na asa do avião. Eu repito, é uma mulher e ela está com roupas vitorianas. Vocês têm que parar esse avião porque a mulher tá lá. O que faz o avião ser parado no meio do caminho, ela sair algemada e não ter despedida de solteiro. Isso faz com que a Lillian fique mal e tire ela das obrigações dela como dama de honra-chefe. O que deixa ela triste, mas dá mais um motivo para ela se sentir mal, né? E depois desse evento, ela se afasta. Ela encontra o policial no meio do caminho, chama ele para sair, para contar os dramas dela. Os dois bebem bastante, vão para casa dele, fazem a briga horizontal e no outro dia de manhã, o policial inventa de comprar ingredientes para ela fazer um bolo e, tipo, ganhar o prazer da cozinha de novo. Só que ela tem bastante coisa para resolver antes de voltar a confeitar, né? Ela tem um monte de BO e ela quer uma desculpa para se livrar de um cara legal. Então ela fica muito brava e ela fala assim, você não me conhece, você não entende e você não precisa tentar me salvar. E ela sai brava e ela para de atender as ligações dele. O certo seria que os dois se comunicassem, né? Mas ela tá muito brava e ele depois manda uma mensagem pra ela falando assim, não se preocupa, eu não vou mais entrar em contato com você e ele realmente não força mais nada. Muito bom da parte dele. E com isso, a Anne vai entrando numa espiral de depressão. Você vê ela dormindo até o meio da tarde. Ela vai trabalhar e aparece uma adolescente mimada querendo comprar um presente de melhores amigas para a amiga dela. E ela fala para a adolescente que
não existem melhores amigas pra sempre, que a amizade delas vai acabar. E daí as duas começam a se xingar e ela é demitida. Então agora ela tá desempregada, depressiva, e chega o convite do chá de panela. E é uma caixa desse tamanho e é a coisa mais exagerada que você pode imaginar. A caixa tem, tipo, uma vela, tem o convite, tem um monte de coisa, e daí ela abre uma caixa e tem uma borboleta viva que sai voando. É muito bom. No dia do chá, ela chega na mansão da Ellen com o carrinho todo fodido dela. No meio do caminho tem um cara que dá um suco pra ela se refrescar. Ela tem que estacionar o carro num estacionamento específico que fica do lado dos estábulos, porque ela vai chegar no chá a cavalo. Quando ela chega lá, a festa é toda com tema França, porque ela copiou todas as ideias da Anne. Pra você ver que a Anne tá fudida por motivos. A Ellen está ativamente destruindo a amizade das duas. Isso tudo acontece. Ela se faz de vítima, sim, mas tem motivo também, sim. E quando ela chega na festa, ela tá descaralhada da cabeça, né? Descaralhada, com várias coisas juntas. Mas quando ela vê a festa com o tema França, ela vai ficando brava. Daí vão abrir os presentes. E o presente dela é um presente que não foi caro, mas é um presente que mostra que as duas são amigas desde sempre e uma conhece muito bem a outra. E pra ganhar desse relacionamento de anos, a Ellen dá de presente uma passagem pra Paris, pra ela provar o vestido de noiva em Paris. Obviamente, todo mundo fica, tipo, enlouquecido. O presentinho dela é imediatamente esquecido. E a Anne, que está guardando um ressentimento muito grande pela Ellen, porque a Ellen fez por merecer. Mas, ao mesmo tempo, pelo mundo, ela se descontrola e começa a gritar com a Ellen no meio do chá. Ela tá com raiva de muitas coisas juntas e uma hora o ressentimento transporta em raiva. Ela fala, você tá me zoando? Sério? Quem que dá passagem pra Paris pra outra pessoa? E ela começa a reclamar e ela começa a falar, e você, Ellen, você roubou a minha ideia. Você sabe que isso daqui foi toda a minha ideia e você roubou de mim. E ela começa a ficar muito brava, ela começa a falar mal da decoração. A resposta dela é muito desproporcional. Ela roubar a ideia dela? Sim. A vida dela não tá fácil? Sim. Mas a melhor amiga dela não tem culpa disso. Ela sai pra fora e ela começa a destruir toda a mesa de doce, tenta derrubar a fonte não higiênica de chocolate, porque é uma fonte de verdade. A melhor amiga dela vai falar com ela e ela começa a falar que tudo foi pra merda depois que a melhor amiga dela ficou noiva e a Ellen apareceu. E meio que fala que é tudo culpa da melhor amiga dela, e a melhor amiga dela fala, cara, você destruiu todos os eventos do meu pré-casamento. É pra ser sobre mim. Por que tá virando tudo sobre você? E daí, ao invés de assumir a responsabilidade, ela fala, então tá, não vou mais te incomodar. E sai bravíssima. E a melhor amiga dela fala, se você continuar com essa atitude, eu não quero nem que você vá no casamento. Não precisa vir. A Anne tá voltando pra casa. Ela freia o carro porque um porco-espinho passa. Um cara bate na traseira dela e foge. Ela tem que chamar um guincho e quem aparece é o policial. E o policial está magoado com ela porque ela nunca mais falou com ele. E, sobretudo, magoado com a tal da lâmpada de freio. Porque ele fala, sabe como é frustrante você passar todos os dias por mim e eu ver que você não arrumou essa merda dessa luz de freio? E começa uma discussão muito longa que acaba virando o fato dela não ter falado isso com ele. Ele fala, você precisa entender que as suas ações têm consequências. Você magoa as pessoas que estão à sua volta e não tem culpa. Você flertou comigo. Você fez eu acreditar que você gostava de mim. A gente fez coisas, várias coisas, e depois você nunca mais fala comigo? Por que você faz isso? Isso é muito egoísta da sua parte. E ele tá realmente muito, muito bravo com ela, porque ele gostou dela de verdade. E ela não tem muito o que falar, né? Ela pede desculpas e tal, e ele fala, eu espero que essa tua vida esteja arranjando muito bem pra você, esteja dando muito certo. E nessa hora quem aparece é o Ted com um carro esportivo, fala, e aí, amiga de foda? Cheguei! Daí que o policial fica louco da vida, ela entra no carro do Ted, e o Ted fala pra ela fazer um bola-gato, enquanto ele tá levando ela em casa pra poder pagar a carona. E daí naquele momento ela cria um mínimo de amor próprio e fala que prefere ir de a pé pra casa do que passar um segundo com ele. E ele fala, tá bom, você que tá me usando, tá? Você deixou de ser a número 3 na minha lista. Nunca prestou. O trabalho dele nunca foi prestar. Outra coisa, os irmãos estranhos, eles despejaram a Anne de casa. Então ela voltou a morar com a mãe. Ela chega em casa sentindo o bicho e começa a assistir Náufrago e começa a chorar na cena que o Wilson se separa do Náufrago. Que é uma cena muito triste. E ela tá chorando, desesperada. E quem aparece? A Megan. A Megan chega pra dar um tapa na cara dela e falar exatamente tudo que ela precisa ouvir. Ela chega com 9 cachorros, porque a lembrancinha do chá de fraldas era um filhote de Golden. E ela pegou 9. E daí ela fala que veio pra casa dela porque ela não tá respondendo as ligações. E daí a Anne começa a falar. Ela fala assim, o que você quer que eu fale?
Eu tô tão depressiva que eu não consigo levantar do sofá. Eu não consigo nem pagar minhas contas. Eu fui despejada do lugar que eu morava. Eu fui demitida do meu emprego. Meu carro é uma porcaria que tá caindo aos pedaços e eu não tenho nenhum amigo. E daí a Megan levanta e fala: sabe o que eu acho engraçado? É que eu estou aqui disponível para ouvir você, para ser uma amiga, e você prefere usar esse tempo para me comunicar que você não tem amigos. Você tem noção que isso é ridículo? Você tem noção que absurdo que é esse? Sabe o que eu acho? Que você não quer ajuda. Eu acho que você quer que as pessoas sintam pena de você. É isso que você quer. Você quer que as pessoas sintam pena de você. E começa a cutucar ela, né? E daí a Megan faz uma metáfora extremamente prática, que ela sobe em cima da Anne e começa a bater nela e fala: eu sou a vida. O que a vida tá fazendo com você? Ela tá destapeando e ela começa a bater na Anne. E fala: o que você vai fazer quando a vida faz isso com você? E bate, 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 até que a Anne levanta e dá um tapa na cara dela e fala: isso aí. Que bom que você tem isso em você, até que enfim. Eu preciso te contar uma história, e essa história é da pequena Megan. Você me olha agora e você acha que eu sempre fui um talento, eu sempre fui muito amada, que a escola foi fácil, mas não foi. As crianças me chamavam de estranha, as crianças colocavam bombinha na minha cabeça, tipo, literalmente a fogo, já explodiram meu cabelo com bombinha, e eles zoavam com a minha cara todos os dias. E você acha que eu fiz o quê? Você acha que eu fui chorar? Não, eu fiquei na biblioteca, eu li todos os livros e agora eu trabalho para o governo. Eu sou uma das pessoas com mais conhecimento sobre a segurança dos Estados Unidos. Eu sei onde estão todas as bombas nucleares. Eu tenho 8 casas, eu comprei um caminhão só porque eu podia e minha vida é ótima. Sabe por quê? Porque eu não fiquei me fazendo de vítima, chorando no sofá. Rainha! Ela fala que as duas são amigas, mas que ela não gosta de andar com gente que se faz de vítima. Porque ela é o próprio problema e ela é a própria solução. E daí ela fala que tá com muita saudade da amiga, e ela fala: eu sei. E as duas se abraçam, e depois disso, a Ellen começa a mudar a perspectiva dela em relação à vida. Porque ela acaba o filme ainda fodida, mas ela vê as coisas de maneira diferente. Ela faz um bolo de cenoura, que é uma cenoura, para pedir desculpas para o policial, que não adianta nada, ele ignora o bolo e deixa lá apodrecendo. Ela vai lá e abraça a mãe dela, sinceramente, fala que ama a mãe dela, porque a mãe dela é ótima o filme inteiro. A mãe dela acolhe ela, a mãe dela não julga ela, a mãe dela é toda amorosa e o tempo todo ela fica irritada com a mãe. E ela percebe que ela tem uma ótima mãe. É essa profundidade que faz esse filme exceder as outras comédias. Porque o que ele tem de caos e destruição, ele tem de realidade, de depressão. Tanto que o filme foi escrito pelas experiências das duas roteiristas, né? Ela é uma mulher de mais de 30 anos que a vida fodeu com ela. Ela tem motivos pra ficar desse jeito. E ao invés de continuar lutando, ela decide se acomodar, ela decide se sentir mal, ela vê todo mundo pra frente e ela meio que perde a noção do que é verdade. A gente vê ela tendo sinais claros de depressão, a gente vê o ressentimento dela aumentando, a gente vê ela sendo passiva-agressiva com as outras pessoas, a gente vê o ressentimento dela virando raiva e a gente vê alguém mandando a real pra ela, que foi o que ela precisava ouvir. Que a vida é uma merda. Mas o que você vai fazer com ela? É a única que você tem. Não tô dizendo que é certo, mas o que você vai fazer? O que é uma ótima lição, é maravilhoso. Ela não muda de vida do dia pra noite. Ela toma pequenas decisões de autorresponsabilidade e de gratidão que fazem ela se sentir melhor e mudar a perspectiva como ela vê a vida. A gente não vê tantas mudanças acontecendo. A gente não vê nenhuma mudança. Isso é muito legal do filme, agora que eu pensei nisso. Porque ela começa fodida, ela acaba fodida. Mas a perspectiva dela muda. Ela começa a ver que ela tem o que agradecer, mesmo com a vida fodida. E como eu falei pra vocês que a luz de freio era uma metáfora muito grande para a vida dela, porque a luz de freio é uma coisa que era facilmente resolvível. Ela não levaria multa, ela avisaria as pessoas se ela tá parando ou não, mas ela opta por ignorar e não resolver esse problema e só reclamar quando alguma coisa tá errada. Então ela também arruma a luz de freio dela. Ela tá o tempo todo dirigindo com a luz apagada, ela poderia ter consertado o tempo todo, mas ela resolve não consertar porque ela não quer resolver as coisas da vida dela, ela só quer se fazer de vítima. Sensacional. Chega o dia do casamento, a mãe dela tá se arrumando pra ir, ela não vai se arrumar porque ela tá brigada com a melhor amiga e quem aparece é a Ellen. Aparece desesperada porque a noiva desapareceu e ela não sabe o que fazer. E pede ajuda da Anne. E a Anne aceita porque ela gosta da melhor amiga, né? Nesse momento, as duas resolvem se comunicar no carro. E a Ellen, ela fala que ela é uma pessoa muito sozinha, porque o marido dela não tem paciência de ouvir ela falar e que ela simplesmente não consegue ter amizades femininas. E ela pede desculpa por tudo que ela fez, que ela realmente atrapalhou muito a vida das duas. E a Ellen, ela tem um perfil interessante porque, assim, ela sente muita falta de conexão. Ela tem 2 enteados que odeiam ela.
o marido viaja o tempo todo, e ela não consegue manter amizades femininas porque ela tem uma necessidade crônica de ser a melhor em tudo. Para conseguir relacionamentos, ela precisa ser vulnerável, mas para ser vulnerável você tem que mostrar seus defeitos e ela quer ser perfeita. E por isso ela não consegue se conectar com ninguém. Ela só consegue se comunicar realmente com a Annie porque ela não tem opção, e dela começa a chorar. E a Annie ri da cara dela falando que ela chora muito feio e dá um alívio ver ela ter defeitos. E as duas começam a conversar e elas estão indo conversar com o policial para ver se ele consegue rastrear aonde a amiga tá. O policial não quer falar com ela e a gente tem uma sequência de vários minutos dela dirigindo perigosamente para fazer o policial falar com ela. Ela dirige rápido, ela dá cavalinho de pau, ela aparece bebendo, ela aparece dirigindo e digitando no celular. Ela aparece com o banco virado, assim, ouvindo rap. Ela faz os cacete, passa sem sutiã, nem blusa, de topless. Sensacional. Sensacional essa cena. Até o momento que ela decide atropelar o carro mesmo. Ela bate na traseira do carro policial, ele fica bravo, os dois ficam bravos, você vê que ele tá muito magoado mesmo, mas ele ajuda ela pra descobrir que a noiva está no apartamento antigo dela que ninguém foi procurar lá. Quando a Annie chega no apartamento, a Lillian tá debaixo da coberta, surtando, e as duas começam a conversar e as duas começam a se abrir uma pra outra. E as duas pedem desculpa. E ela conta que a Ellen tomou toda a alegria de decorar, tipo, ela pegou tudo pra ela e fez o que ela quis, e o pai dela não tem dinheiro pra pagar todas as coisas que ela inventou. Isso tá deixando ela surtada. E daí ela tava no jantar de ensaio do casamento dela, e ela falou pro futuro marido, que iria comprar cotonetes e de repente ela tava na porta da casa antiga dela. E ela fala que vai ser a última vez que ela vai dormir naquela cama, que ela vai tomar banho naquela banheira, que ela ama aquela banheira. E as duas não vão morar mais a 5 minutos de distância e isso machuca muito ela. Ela fala que a coisa que ela mais vai sentir falta é de morar longe da melhor amiga dela. Amo isso. Amo isso! Ela não deixou de se importar com o marido. Ela só está triste porque as coisas não vão ser como antes. E as duas choram de tristeza e você vê a tristeza nos olhos da atriz. Porque ela queria poder ficar com tudo, mas infelizmente não dá. E ela também tá preocupada com a amiga que tá meio perdida na vida. Ela fala, você vai ficar bem? Ela fala, eu vou. Eu tô bem agora. E você tem um marido top e vai ficar tudo certo e a gente nunca vai deixar de ser amigas. E é uma coisa tão simples que não acontece, né? Em filmes. Ela tá feliz e apaixonada com o marido, ela está com medo do futuro e ela está triste porque ela não vai poder ter a relação que ela tem com a amiga dela. Tudo ao mesmo tempo. Não acontece em filme, né? Tão simples. Mas tá, elas fazem as pazes e ela fala tem outra coisa. E ela mostra o vestido, e o vestido é a coisa mais chamativa da história. Porque provavelmente ela foi pra Paris. A estilista é extremamente famosa e ela não teve coragem de falar alguma coisa ruim pra estilista ou pra Ellen, que é amiga da estilista e levou ela de graça pra Paris. Então ela aceitou. E daí as duas começam a rir. A Annie ajuda ela a arrumar o vestido e o casamento é a coisa mais espalhafatosa da vida. Tem fogos, tem cachoeiras, tem lasers. E todas elas estão lá pra ser as suas damas de honra. E é super legal. A Ellen chama uma banda preferida das duas quando elas eram adolescentes. No final do casamento, a Ellen conversa com a Annie e as duas têm uma conversa muito realista. Não é tipo, ai, melhores amigas. É tipo, você gostou do casamento? Dela, gostei, o casamento tava perfeito. Dela, muito obrigada. E você vê que ela tá com a guarda baixada, ela não tá se sentindo mais superior. E a Annie, ao mesmo tempo, também tá tentando melhor falar, a gente podia sair juntas nós três um dia. E ela começa a chorar e fala, muito obrigada. As duas se abraçam. Tipo, as duas não são melhores amigas agora. Mas agora elas estão começando uma amizade de verdade. O que é realista. Casamento acaba, a noiva vai pra lua de mel e a Ellen, pra ela se redimir um pouco, ela chama o policial pra buscar a Annie no final do casamento, que é bonitinho. Os dois se beijam. Ele ainda tá em horário de trabalho, então os dois vão perseguir algumas pessoas dirigindo em alta velocidade juntos. E como vingancinha, ele faz ela ir no banco de trás, onde as pessoas presas vão. É bem legal e o filme acaba. Ele é muito bom porque ele é engraçado, ele não tem medo de ser engraçado, ele não tem medo de falar besteira, mas ao mesmo tempo é uma história relacionável pra nós mulheres. E se você é uma pessoa que gosta de comédia no geral, não tem como você não rir desse filme. A não ser que você ache que mulher não é engraçada. Daí é um problema seu. Não tenho como lidar com. Mas é isso, gente. Vocês gostam de Missão Madrinha de Casamento? Conta pra mim nos comentários. Não se esqueçam de curtir esse vídeo se você curtiu. Me mostrar para alguém. Se inscrever no meu canal. Acho que eu já falei. Se inscrever no meu canal. Dá uma olhada na minha descrição, que cada vez está mais infinita. Em algum momento eu vou parar e vou só escrever do lado. Para não aumentar 10 minutos de vídeo. Mas nós temos o grupo no Telegram, onde você só entra e é feliz. Nós temos
a lojinha, nós temos um formulário para você me indicar filmes e nós temos nossa vitrine de fornecedores do canal. E a gente se vê na próxima semana ou a qualquer momento.